Então, vamos começar a gravação da nossa aula hoje. Então, nós vamos ter aqui a fala, vamos iniciar com o vídeo do professor Roberto Dalmo, e em seguida ele vem para discutir conosco algumas questões aí relativas a esse vídeo. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês, vou fechar meu microfone. Meu nome é Roberto Dalmo, atualmente estou professor da Universidade Federal do Paraná, mas também sou do Rio de Janeiro, mais precisamente de Niterói, e fiz minha graduação na Federal Fluminense, fiz minha pós-graduação, no mestrado e doutorado no Cefet com a professora Glória Queiroz. E é nesse contexto, né, que eu comecei a pesquisar educação em direitos humanos, que é um pouquinho sobre o que eu vou trazer para vocês. Então, eu chamei aqui a fala, deixa eu abrir os slides para mim. Chamei aqui a fala de Educação em Ciências e Direitos Humanos e botei um subtítulo, né, que é Possibilidades de Mais Humanização na Educação Científica. Beleza. Vivian, pode passar o slide, por favor. Bom, eu queria começar com um trecho do Mia Couto, né, escritor africano, de Moçambique, que num conto, O Adeus da Sombra, que está no livro Histórias Abençonhadas, ele fala assim, existe, afinal, outra incurável doença, a síndrome da humanodeficiência adquirida. Proliferam-se as ciências desumanas e os cientistas ocultos. O que eu posso contrafazer? Bom, e a gente para pensar, existem as ciências humanas. Será que as ciências que não são humanas são as ciências desumanas? E essa é uma provocação, né? Porque logo quando eu comecei a pensar um pouco sobre educação e direitos humanos, e é maravilhoso porque vocês vão ouvir um pouquinho do vizinho batendo aqui, são coisas do home office, mas quando eu comecei com educação e direitos humanos, muito do questionamento era o seguinte, mas o cara é químico, né? Formado em química. O que ele está querendo fazer com a educação em direitos humanos? Isso aí não é para a nossa área. A gente tem que se preocupar em ensinar conteúdos de química, né? E saber como se ensina melhor esses conteúdos de química. Então, essa provocação, né, sobre as ciências serem divididas em ciências humanas e desumanas, que eu trago para a gente. Aí pode passar o slide, Vivian, por favor. Então, eu programei a fala para a gente pensar sobre educação em ciências em diálogo com a educação em direitos humanos, né? Pensando que são duas áreas de conhecimento, né? A gente tem a área de educação em ciência e tem a área de educação em direitos humanos. E o que eu tento promover, de certa maneira, é um diálogo que vai fazer surgir algo numa interface, né? Então, eu programei a fala para pensar o porquê, o que e o como sobre educação em direitos humanos. Pode passar, por favor. Bom, eu queria começar com um slide que eu acho que ele é bem significativo para um curso para o curso que a gente está fazendo, né, que o curso ele chama Diálogos entre Biologia e Educação no Cenário Pandêmico. E é um curso que assim, apesar de ser químico, de certa forma a gente vai falar com o público-alvo professoras e professores de biologia, né, e eu trago esse Lattes. Mas eu entendo que por estar também no YouTube, a gente tem um público um pouquinho maior, né? Que passa por pessoas de maneira geral, né? Que não necessariamente vão ter a formação na área da biologia. Mas eu trouxe um exemplo da biologia. Esse Lattes. O Lattes, para quem está assistindo, e se por acaso não for da área acadêmica, o Lattes é o currículo que a gente usa para mostrar tudo de bom que a gente faz e quer que os outros saibam que a gente fez. E ele serve para muita coisa. Inclusive concursos, vão olhar o seu Lattes, pós-graduação e por aí vai. Bom, eu trago esse nome aqui
porque eu acho que algumas pessoas podem não conhecer. Então, eu começo assim, olha, vamos ler o Lattes dessa pessoa? Possui graduação em Ciências Biológicas pela Federal do Paraná, mestrado em Genética pela Federal do Paraná, doutorado no Hospital de Essen, na Alemanha, Instituto de Transfusão Medicina, tem experiência na área de genética, com ênfase em citogenética, genética molecular, imunogenética, atuando principalmente nos temas 18S, rDNA, FISH, NOR, sequenciamento. A gente vai ver que o currículo ele é bem recheado, né? Polimorfismos, desenvolvimento de primers, exossomos, nanopartículas, métodos de isolamento. A gente perde até o fôlego quando você vai ler tanta coisa que essa pessoa fez. E aí a gente para pensar que deve ser um grande cientista e muito conhecido, talvez um pioneiro nas questões sobre o Covid. Bom, e aí quem não conhece esse nome, né, pode depois procurar na internet. Quando procura na internet, a gente vê, por favor, vira o slide, a gente vê essa situação. Ele ficou razoavelmente conhecido no cenário nacional porque essa pessoa, com esse currículo, tem uma agressão explícita à esposa, e um pouquinho depois, essa mesma esposa caiu da janela do apartamento que eles moravam e está em aberto, né, um julgamento. Então, eu aqui também não estou falando que existe um culpado, porque o culpado ele se dá quando você termina um julgamento. Porém, essa que é a situação que a gente tem. Tem uma agressão e tem uma pessoa caindo da janela, uma mulher caindo de uma janela, e o principal suspeito, que até agora ainda não teve o julgamento, tá? Foi ele. Bom, isso me faz... Pode passar o slide, por favor. Me faz refletir sobre... um ponto que poxa, os conceitos, a capacidade de pensar ciência, de viver ciência, ela tá num aspecto. A parte dos valores e a questão de como que se age na sociedade, muitas vezes, tá em outros. Por favor, próximo slide. Então, a gente tem uma relação, muitas vezes, quase que opostas, né? A gente tem uma ênfase na educação para compreensão dos conceitos, e não só compreensão dos conceitos, como sua implementação e a nossa capacidade de dialogar com eles, né? De nós químicos, é fundamental que a gente saiba conceituar um ácido, conceituar uma base, mas muito pouco a gente pensa sobre a necessidade dessa formação de valores. Eu acho que atualmente a gente tem pensado um pouquinho mais. Bom, e eu por favor, próximo slide. Eu faço uma defesa, né, de que a gente não tem essa separação, né? Os conceitos eles estão extremamente intrincados em valores, né? Isso é uma defesa política. É uma defesa política e, nesse sentido, passa por uma ideia de escola que a gente deseja. Então, no caso, um discurso, por exemplo, como é um discurso de um projeto que já não está sendo mais tanto falado, como Escola Sem Partido, por exemplo, é um discurso que não cabe a nós. Principalmente porque a gente entende que não existe essa separação tão evidente entre conceitos e valores. Quando eu estou tratando sobre alguns conceitos, eu vou também estar ensinando sobre determinados valores, querendo ou não, porém, quando eu consigo refletir, me formar para alguns valores em específico, eu vou buscar elaborar aulas, né, seja de química, física, de biologia, de geografia, de matemática. Eu vou buscar elaborar aulas que sejam mais
é que eu posso dizer, consistente não é bem a palavra, mas com aqueles valores que a gente tem vivido. Para falar um pouquinho sobre conteúdos, né, eu utilizo, próximo slide, por favor, um referencial que é o Antoni Zabala, tá? A prática educativa. E aí, esse referencial, ele traz para a gente uma reflexão sobre o que é esse conteúdo, né? Se a gente para pensar, eu sou professor de química, de física, de biologia, o que eu tenho que ensinar? Eu tenho que ensinar conteúdos. Mas esse conteúdo é algo muito abstrato, né? O que o Antoni Zabala faz a partir do Ed Cole, né, próximo slide, por favor, é tentar separar esses conteúdos, não que existisse de fato uma separação, e ele, inclusive, ele fala isso, tá? Mas ele traz que os conteúdos podem ser do âmbito factual, conceitual, procedimental e atitudinal. E aí, quando eu falo disso, eu tento pensar o seguinte, né? Com um exemplo bem bobo, né? Que aí, nesse exemplo bobo, primeiro eu vou excluir, eu acho que os procedimentais, mas vamos lá. Quando eu chego e faço uma pergunta, quem descobriu o Brasil? Aí alguém vai estar respondendo agora. Pedro Álvares Cabral. Quando? 1500. Bom, como que eu consigo aprender isso? Eu vou, de alguma forma, estar decorando isso vai estar se incorporando como informação na minha vida. Beleza. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. O que é descobrir? Bom, para eu entender o que é descobrir, eu preciso de algo mais elaborado. Isso está no campo do conceitual. Então, o descobrir está no... O que é um conceito? Descobrir é um conceito e a gente, para entender esse conceito, a gente vai pesquisar um pouco mais, estudar um pouco mais e vai ter algo um pouquinho mais robusto do que simplesmente ter uma data e um nome. Beleza. Porém, também tem outro tipo de conteúdo, que é o atitudinal, que está relacionado aos nossos valores, às nossas crenças, beleza? E aí a gente começa a pensar, mas calma aí, o Brasil foi mesmo descoberto ou ele foi invadido? Certo? Bom, ele foi invadido por quê? Porque a gente começa a compreender todo o processo que envolveu essa chegada de portugueses no território que hoje é chamado de Brasil e todos os processos de violência que se deram nesse âmbito, né? Então a gente começa a falar e pensar, quando começa a desenvolver um valor, né, mais pautado em um pensamento decolonial sobre o Brasil não ter sido em si descoberto, mas ter sido usurpado, né? Ter sido roubado, ter sido invadido, e todo o processo de construção do que a gente é hoje como povo brasileiro, entre aspas, né? Porque existem muitas reflexões sobre o que é essa noção de povo como algo único, é extremamente conturbado. E então, quando a gente pensa sobre conteúdos, a gente pode pensar em factuais, conceituais, atitudinais e também tem os procedimentais. Vamos lá. Se eu quiser aprender a andar de bicicleta, não adianta eu saber conceituar bicicleta, por mais interessante que seja. Eu não sei andar de bicicleta, é verdade. Mas eu precisaria ter um certo tipo de treino que estaria no âmbito do conteúdo procedimental. Bom, eu posso levar isso para a química, né? Pensando sobre ácido, sobre base, né? Que foi o exemplo que eu trouxe inicialmente, quando a gente fala de conteúdo, entender como é que se representa o ácido sulfúrico, conceituar o que é um ácido, eu consigo aprender um procedimento no laboratório, que poderia ser uma titulação, né? E poderia desenvolver valores
sobre meio ambiente quando eu tenho uma situação, problema de um ácido, né, ser derramado numa determinada região, o que eu posso fazer e tudo mais. Beleza? Bom, primeiro é que esses valores não se separam, tá? Mas entender que eles têm tipologias diferentes ajuda bastante a gente, tá? Porque faz a gente olhar para a questão do conteúdo de forma um pouquinho mais crítica. Olá, olá. Obrigado, gente. Desculpa pela correria, deu um problema na internet e tá tudo dependente agora, né? Então, eu nem cancelei porque eu sabia que ia resolver. E eu achei também que seria injusto, né? Porque a gente fez um esforço aí para conseguir organizar esse encontro. Respirar aqui, que eu moro no quarto andar de escada. Fica tranquilo. Roberto, eu vou apresentar, então, você, falar para o pessoal, fazer a sua apresentação, pode ser? Enquanto você respira, né? Bom, então, boa tarde mais uma vez a todas, todos e todes, né? Então, um prazer para continuarmos aqui na nossa disciplina, né? E hoje nós temos aqui conosco um convidado muito especial, o professor Roberto Dalmo. O professor Roberto Dalmo é licenciado em Química pela Universidade Federal Fluminense, então vai estar falando, assim, uma boa parte aqui dos alunos são também da licenciatura em Química, mas temos alguns das Ciências Biológicas e Ciências Agrárias nessa disciplina que a gente organizou conjuntamente, eu com uma professora da Exalc, que hoje já pediu desculpas por não poder estar presente aqui conosco, Roberto. O professor é mestre e doutor em Ciência, Tecnologia e Educação pelo Cefet do Rio de Janeiro, foi professor da escola básica, então acho que é importante contar que você foi professor da escola básica, e me chamou a atenção também que você já trabalhou atualmente está na Universidade Federal do Paraná, mas já trabalhou em outras universidades, o que é mais ou menos raro, né? Um professor que tenha trabalhado em mais de uma universidade, né? Então, trabalhou também na Federal do Tocantins e na Universidade Federal de Uberlândia. É editor da seção Debates em Direitos Humanos, Culturas e Justiça Social no Ensino de Química da revista Rede Quim. Travou, né? Secretaria da Física. Dedicar aos estudos sobre jogos e sua relação com a educação científica e tecnológica. Eu não sei se vocês me ouviram bem, pessoal? Eu ouvi, travou no meio, mas eu conheço a história, né? Mas é isso, gente. Poxa, muito bom estar aqui com vocês. Falar de educação em direitos humanos, pensar em educação em direitos humanos é algo que para mim é de muito agrado. E eu tenho alguns anos refletido sobre, pensado, tentando construir articulações, coisa que para a gente conversar, na verdade, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar, né? Vocês estavam assistindo a live. Eu penso na educação em direitos humanos como principalmente, aí eu vi que vocês estavam vendo a questão dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, né? Nas licenciaturas, né, quando a gente está na escola, a gente pensa assim, eu tenho que aprender o conteúdo, né? A gente ouve muito falar isso, né? Eu tenho que ensinar o conteúdo, eu tenho que aprender o conteúdo. E poucas vezes a gente para pensar assim, o que é conteúdo? E será que conteúdo é tudo igual? Acho que são alguns pontos que ajudam a gente a pensar, né? Será que o conteúdo é tudo uma mesma coisa ou eu poderia pensar esse conteúdo de formas diferentes? Quando vocês estão no laboratório, o conteúdo para aprender a fazer uma titulação, para aprender a fazer uma pesagem, ele é similar a um conteúdo
que vocês estão numa sala de aula e precisam aprender o que é um ácido, o que é uma base? É igual, tem alguma coisa diferente? Ou então, será que eu posso pensar que desenvolver uma reflexão e valores sobre a importância do meio ambiente é igual eu aprender sobre ácidos e bases? Quais são as características desses conteúdos? E aí, isso é interessante da gente pensar, porque a gente vai também para o campo da avaliação, né? Será que a gente está lá numa aula, aula prática, aprendemos um monte de procedimento? Será que estamos sendo avaliados quando a gente faz uma prova e assim, ó, prova do laboratório, aqui, conceitue ácido, conceitue base, fale sobre quantos ml você precisa para realizar a tal reação e neutralizar. É assim que se avaliaria, então, uma prova é assim que se avaliaria uma aula de laboratório, ou melhor, é assim que se avaliaria se esse conteúdo ele foi aprendido? Então, vocês percebam que existem características diferentes nisso que a gente chama de conteúdo. E quem falou isso, em algum momento, pelo menos tem um livro que aborda essa tipologia, é o Antoni Zabala. Ele trata isso a partir, eu acho que, do César Cole. Ele fala assim, olha, vamos pensar que os conteúdos eles não são a mesma coisa. Muitas vezes a gente está acostumado a falar, olha, conteúdo é isso, ó, conteúdo. Ó, eu preciso ensinar o conteúdo de química, mas o que é esse conteúdo? Conteúdo não tem características que podem entender mais um pouco para que é chamado de factual, né? Aí eu pergunto para vocês, qual é o símbolo químico, qual é o símbolo que representa o hidrogênio? Aí alguém vai falar, poxa, é o H. Como é que vocês aprenderam isso? Em algum momento, vocês decoraram. Em algum momento, é assim como talvez se eu mobilizar o afeto de alguém até o final do encontro, talvez amanhã, depois da manhã, vocês lembrem que meu nome era Roberto. Então, saber que meu nome é Roberto, saber que o hidrogênio é H, saber que, aí eu vou usar um aspas para a gente fazer essa discussão, Pedro Álvares de Cabral descobriu o Brasil em 1500, está no campo dos factuais, beleza? Aí você fala assim para mim, mas calma aí, o que é descobriu? Perceba que para eu pensar sobre essa ideia de descoberta, eu preciso mobilizar muito mais ideias, entendimentos, memórias, articulações entre conhecimentos diferentes, né? Isso está no campo do conceito. Por mais que você consiga, de certa maneira, decorar o que é um conceito, ou melhor, decorar um conceito, a gente pretende que quando se aprende que ele faça algum sentido, né? Que ele tem um significado para a gente. E não basta decorar. Esse decorar que foi o suficiente para o H ou para o Roberto não é o suficiente para um conceito. Então você precisa entender um pouquinho mais. E aí uma das formas de pensar sobre esse descobrir é indo no Aurélio. Mas eu tenho certeza que o Aurélio ele não é capaz, por exemplo, filosoficamente, de aprofundar a noção de descobrir. Então, a gente precisa ter aporte de outros conhecimentos. Então, eu vou para filosofia, vou para sociologia, vou para antropologia, vou para a história da ciência, para a história. E aí eu vou ter uma concepção um pouco maior, mais ampla, e, enfim, do que é esse descobrir. Então, esse conceito está sempre em disputa em diversas áreas de conhecimento, mas o que eu quero mostrar para vocês é que é algo mais complexo do que simples decorar. Então, um foi chamado de conteúdo factual, que tem a ver com a memorização, mas outro tem a ver com a criação de significados. E, para isso, é um pouquinho mais complicado. A gente tem conteúdos
conceituais importantíssimos no campo das ciências da natureza, né? Evolução é um conceito que está nessa muição da biologia, né? Evolução é um conceito. No Brasil, quando a gente pensa em evolução, muitas vezes a gente pensa num progresso. Evolução como um sinônimo de progresso. Mas na biologia é assim? Agora, aí eu brinco, olha, pensa na escola de samba, né? Na escola de samba é legal, porque ela não está progredindo. O passado não é melhor do que hoje, ela está caminhando. Né? Então, a gente vai construindo ideias, formas de entender isso e conceituar. Mas, vejam, tem alguma pessoa aqui que talvez tenha se ligado no que eu falei e falado assim, olha, Pedro Álvares de Cabral não descobriu nada. O Brasil ele foi usurpado pelos portugueses, porque o Brasil já pertencia aos indígenas. Opa, quer dizer então que o descobriu ou não é um conceito, ok. Mas eu falar que o Brasil foi descoberto ou usurpado tem a ver com outra questão aí, que está no campo dos valores, das atitudes, tem a ver com o meu entendimento de mundo, com a minha capacidade de valorar. E valorar é pesar, é atribuir, né, determinadas medidas e falar assim, olha, isso aqui é mais importante do que isso aqui é mais bonito do que isso aqui é mais justo do que aquilo. Eu julgo, né, eu construo processos, né, sempre de pensar o mundo. Então, aonde que está os direitos humanos aí? Aonde que está a ciência? As ciências da natureza, elas muitas vezes elas são pensadas eu caí? Não. Não. Nossa, me pareceu assim, olha, sem sinal. Mas, então, a última coisa que eu me lembro que eu falei é assim, as ciências da natureza, muitas vezes, elas são pensadas pelo ponto de vista dos conteúdos conceituais e procedimentais. E a minha fala não quer dizer que os conteúdos procedimentais, conceituais, factuais, eles não são importantes, né? Eles são muito importantes. E aí eu não expliquei, né, o procedimental, né? Mas é bem simples. Pensem que vocês querem aprender a andar de bicicleta. Então, não adianta eu ensinar história da bicicleta 1, mecânica da bicicleta 1, mecânica da bicicleta 2, sei lá, cinética da roda, e inventar, e não adianta. Como é que eu vou aprender a andar de bicicleta? Pegando e tentando, praticando. E como que eu vou aperfeiçoando isso, fazendo mais, fazendo mais? Então, isso tem muito a ver com a parte dos procedimentos, do saber fazer. As ciências da natureza e seu ensino muitas vezes se ocupou, né, e alguns espaços ainda se ocupam, de pensar principalmente o factual, o procedimental e o conceitual, deixando de lado, ou então tentando falar muito pouco do atitudinal. O que é a proposta de educação em ciências e educação em direitos humanos? Na verdade, eu falo de educação em direitos humanos porque foi um caminho que eu comecei a trilhar para tentar falar sobre isso. Tentar falar sobre essa dimensão ética do aprender ciências. Uma dimensão ética, uma dimensão de responsabilidade com o mundo que a gente vive, uma dimensão de construção de outros mundos possíveis, de reflexões sobre o papel da ciência no dizer quem que é humano, quem que deixa de ser. Pensem, biólogos que estão aqui na sala, como o papel da biologia para dizer quem é ou quem deixa de ser humano.
quantas vezes ciências racistas, tá, reforçaram, tá, ideias de que pessoas negras são inferiores a pessoas brancas. Tantas vezes que criou-se até um nome para isso, que foi chamado de racismo científico. Quando a gente vai pensar no processo de experimentação, eu falo um pouco sobre isso, a pílula anticoncepcional, a mesma pílula que ela é tomada por algumas narrativas históricas como um marco para as mulheres, e que de fato é para mulheres brancas do norte global, essa pílula foi testada em mulheres negras de Porto Rico e Haiti. Então pensem que se desse errado, seria no corpo das mulheres negras latino-americanas, caribenhas do Haiti. Pensem quais foram os primeiros lugares onde queriam testar a vacina da Covid. E aí, hoje em dia, já falou, opa, calma aí, teste, não, vamos tomar cuidado, não vai pegar e colocar nos países do Sul sem a gente saber se dá certo, se não dá. Vamos pensar um pouco isso melhor. Mas a gente ainda tem alguma voz. E as mulheres negras latino-americanas dos anos 60 tinham essa voz? Ou simplesmente engoliram uma pílula que nem sabia o que era, para um objetivo que também não sabia o que era, por interesses que não eram delas? Sim, perfeito. A declaração da Xuxa sobre os presidiários é um pouco dessa herança que a gente tem de pensar o mundo hierarquizando pessoas. Porque a gente fez isso desde sempre. Nascemos, crescemos, né? Olhamos para outros habitantes do planeta e falamos, nós somos seres humanos e vocês são os animais. Já separamos por aí. Somos humanos, plantas, né? Seres pensantes e seres não pensantes. Então, temos um valor em detrimento do valor do outro. Aí a gente avança entre humanos e humanos. Aí vem toda uma forma de entendimento de mundo que provoca, né? Provoca. Por exemplo, pessoas... E aí eu volto a falar de pessoas negras, né? Não serem consideradas humanas. Efeito de uma colonização. E essa colonização, quem tinha interesse? Quem era da metrópole, né? Você tem uma colônia e, poxa, para expiar toda a culpa cristã, nada melhor do que falar, não importa, não são humanos, são uma sub-raça. E essa mesma sub-raça, né, que deixou a culpa de nós, homens brancos, menor, né, foi aplicada para entender os indígenas. E com isso, todos os seus saberes, suas formas de estar no mundo, sua forma de entender a existência. Percebem o quanto que é importante a gente refletir sobre todas essas questões que são que dialogam praticamente com todos os campos do conhecimento científico e que a gente deixou de lado por muito tempo na escola, porque, de fato, é muito importante a gente entender como ensinar melhor o processo de flutuação de um barco. Ele é muito importante mesmo, mas, né, se alguém tiver aqui que é da física, né, é importante a gente entender esse processo de flutuação, mas entender também que muito da ciência é feita, né, ela, se não for pensada por um ponto de vista ético, vai continuar reforçando violações de direitos humanos, vai contribuir para as desigualdades. E aí chega numa mobilização, né, num caos absurdo, onde no começo, em março, maio, né, de abril de 2020,
vem uma figura, por exemplo, como Roberto Justus, e fala assim, olha, as estatísticas dizem, vão morrer apenas 7.000 pessoas, não podemos parar por 7.000 pessoas. E hoje temos mais de 600.000 pessoas. Que estatística é essa? E, por mais que fossem 7.000 pessoas, quem que poderia morrer? Parente de alguém aqui poderia? Para que essa economia não parasse? Quem seriam essas 7.000 pessoas? O tamanho do utilitarismo na cabeça do Roberto Justus, que eu tenho certeza que se falasse assim, você vai ser um dos mortos, ele decidiria parar tudo na hora. Mas, utilizando-se de um argumento, aspas, científico, de uma ciência estatística que ditaria a favor do mercado, ele desestimulou, junto com outras pessoas e com o presidente, que as pessoas, naquele momento crucial, ficassem em casa. E esses 600.000 mortos, aí tem estudos, né? E a CPI da Covid está aí para mostrar isso, sobre como que besteiras seguidas de besteiras seguidas de besteiras geram um número tão grande de mortos. Desmerecer cientistas, receitar remédios que são não comprovados, criar protocolos e experimentações extremamente bizarras através, por exemplo, da Prevent Senior, que assumiu tudo que fez em um acordo com o Ministério Público. Eu posso estar falando besteira porque eu vi agora, acabei de ver isso no Instagram. Então, coloquem um asterisco que isso pode ter sido algo que me enganou na internet, porque primeiro a gente precisa checar a fonte. E aí eu estou falando aqui, não chequei, mas botem um asterisco e vejam. Prevent Senior de fato assumiu, mas se ela não tivesse assumido tudo que ficou falado na CPI, já não seria prova suficiente, ela precisaria assumir algo. Então, esse tipo de reflexão é pensar ciências e direitos humanos. Que ciência é essa? Que ciência é essa? Essa ciência serve a quem? E aí, eu acho que para concluir, passar a palavra para a gente começar a conversar mais, é importante que a gente pense o seguinte, falar sobre isso, falar dessa forma sobre a ciência, refletir sobre esses aspectos éticos de forma crítica e de como que a ciência ela consegue, ou não, as ciências da natureza, né? Reforçar ideias, transformar ideias, pensar sobre isso tem a ver não com o processo de negar a importância da ciência, mas com o processo de ser vigilante, entender que a ciência é feita por pessoas, pessoas possuem interesses, e aí essa vigilância fazer com que a gente desenvolva práticas mais saudáveis de construção dessa ciência. É muito importante que a gente se aprimore nessa construção, porque a ciência está aí, e estamos em cursos científicos exatamente para construir algo que seja o melhor possível para um mundo melhor. Então, não tem como fazer isso sem refletir criticamente sobre essa ciência, sobre o impacto dela na sociedade e sobre que sociedade é essa que a gente quer construir. Uma sociedade que use o discurso da ciência para validar a morte de 7.000 pessoas, sendo que essa ciência estava extremamente errada, né? Porque foram mais de 600.000. Ou uma ciência que olhe para as pessoas, construa junto com as pessoas, que chegue nas comunidades, que dialogue com muitas formas de entender o mundo, para no momento onde que chegue uma situação como essa de pandemia, a gente consiga ter confiança nessa ciência. Então são essas reflexões que eu queria começar, deixar essas pulguinhas atrás da orelha e a gente conversando a partir daí.